Eu nunca vou esquecer a forma como ele disse. Nem a frieza, nem a pressa. Meu filho empurrou o celular na mesa como se estivesse mostrando o preço de um sofá, não o meu funeral. Olha aqui, mãe. Ele girou a tela na minha direção. Se a senhora for inteligente, assina logo esse papel. Eu já orcei tudo. Caixão simples, cerimônia rápida, não precisa luxo nenhum. A Nora riu, aquela risadinha fina e venenosa que sempre me fez sentir pequena. Tomara que ela aceite, né? Disse ela, cruzando as pernas. A gente já tem tanta coisa para resolver este mês. Mais uma despesa seria complicado. Despesa? Eu era a despesa. Eu senti meu estômago virar. O cheiro da carne assada, antes tão gostoso, agora me enjoava. As vozes deles ecoavam como martelo batendo em metal. Meu coração pulsava quente, pesado, machucado. Tá demorando demais para entender, mãe. Ele continuou. A senhora já não tá bem. A gente precisa organizar tudo antes. Resolve enquanto ainda dá tempo. Antes. Antes de quê? Antes de eu morrer? Antes de eu ser útil pela última vez? Quando ele puxou o documento e colocou a caneta ao lado, como quem oferece ração para cachorro, eu percebi tudo. No olhar dele não tinha preocupação. Não tinha amor. Não tinha medo de me perder. Tinha pressa. Pressa de pegar minha casa, meu dinheiro, minha vida inteira transformada em bens que ele já considerava dele. E foi aí que ouvi a frase que arrancou meu chão inteiro. A gente só precisa que a senhora assine. Depois é com a gente. A senhora descansa. Descansar. Morrer. Sumir. Eu levantei devagar, segurando o encosto da cadeira porque minhas pernas tremiam. Não de fraqueza física, mas de algo muito mais devastador. A compreensão. Eles já tinham me enterrado. E eu estava ali, respirando por teimosia. Antes de sair pela porta, ouvi a Nora murmurar. Só falta ela aceitar que o destino chega para todo mundo. O destino chega. Sim, mas não da forma que eles imaginavam. Quando a porta bateu atrás de mim, deixando a mesa cheia de pratos caros e corações vazios, senti o ar frio da noite bater no meu rosto. Caminhei sem rumo, sentindo uma mistura de ódio, dor e lucidez rasgando por dentro. E foi ali, no portão, sob a luz fraca do poste, que percebi. Se eles queriam me ver morta, eu ia mostrar a eles como é uma mulher viva. Bem viva e perigosa. Passei a madrugada inteira sentada na cama, encarando as paredes do meu quarto. Nada parecia real. As palavras do meu filho ainda ecoavam, cortando como cacos de vidro. Já orcei seu funeral. Só precisa assinar. Resolve enquanto dá tempo. Eu abraçava minhas próprias mãos, como quem tenta segurar o pouco de dignidade que restou. E foi aí que uma verdade antiga veio como tapa. Eu criei meu filho acreditando que amor era investimento. E ele cresceu acreditando que eu era patrimônio. Lembrei das noites em que eu dormia 2 horas, porque fazia faxinas extras para pagar a escola particular dele. Lembrei da primeira vez que ele usou óculos novos. Ele nem imagina que eu passei 3 meses juntando moedas para comprar. Lembrei de quando vendi minha aliança de casamento para pagar o cursinho que ele queria tanto. E hoje, ele estava literalmente calculando meu fim. Respirei fundo. Eu precisava entender o que estava acontecendo por trás daquela pressa toda. Peguei minha bolsa, minhas chaves e fui olhar minha própria vida, minha conta, meus documentos, meu dinheiro. E foi ali, mexendo nos meus extratos, que levei o segundo golpe. Ele já tinha transferido parte do meu dinheiro para uma conta conjunta com a esposa. O detalhe que me fez gelar não foi o valor, foi a data. Havia uma transferência feita na semana passada, no dia em que ele me levou ao médico e insistiu para eu deixar o cartão com ele para organizar tudo. Aquela consulta não tinha sido preocupação, tinha sido acesso. E eu senti algo dentro de mim estalar. Não tristeza, não decepção, raiva, raiva limpa, raiva fria, raiva lúcida. Aquele dinheiro era o que ele já considerava herança antecipada. Na cabeça dele, eu era só um corpo esperando seu prazo de validade. E então, enquanto eu encarava o extrato, uma ideia começou a crescer dentro de mim com a clareza cruel de quem finalmente acordou. Se ele já está gastando meu dinheiro como se eu estivesse morta, então eu vou usar esse dinheiro para mostrar que estou muito viva. Eu me levantei devagar, enxugando os olhos.
Abri o navegador e comecei a pesquisar. Carros, carros de luxo, carros que fariam ele engasgar, carros que mostrassem exatamente quem eu era agora, uma mulher renascida pelo ódio e alimentada pela justiça. E foi assim que encontrei ele. Toyota SB4 Diamond, o carro dos sonhos do meu filho. O carro que ele jurava que compraria quando herdasse minhas coisas. O carro que ele vivia pesquisando e deixava aberto no computador. O carro que ele falava que a senhora nunca vai ver esse tipo de carro dirigindo. Pois bem, eu veria, eu dirigiria, e eu faria isso na frente dele. Ali, olhando aquelas fotos brilhando no monitor, senti minha coluna se alinhar sozinha. Eu sabia exatamente o que fazer. 200 mil reais, murmurei. É isso que vale a ironia que vocês me deram. Peguei meu documento, minha bolsa, amarrei o cabelo, passei um batom vermelho, não por vaidade, mas como se estivesse pintando uma guerra, e saí. No caminho até a concessionária, senti meu coração bater firme, forte, vivo. Não era medo, era renascimento. E quando vi aquele carro enorme, imponente, brilhando na vitrine com seus faróis acesos, me deu vontade de rir. Porque naquele momento eu entendi. Eles queriam me enterrar viva. Mas quem ia cavar a cova da própria vergonha seriam eles. A Toyota ficava num bairro que eu raramente visitava. Bairro de gente que jamais pisaria na calçada onde criei meu filho. Mas naquele dia, enquanto eu caminhava em direção ao prédio de vidro espelhado da concessionária, senti que eu pertencia ali mais do que jamais pertenci na casa do meu próprio filho. A porta automática se abriu com aquele sopro gelado de ar-condicionado que faz a gente enxergar a diferença entre quem manda e quem pede. Eu nunca tinha mandado em nada, nem em mim mesma. Sempre vivi para servir, para atender, para suprir. Mas ali, com minha bolsa firme no ombro e a luz branca refletindo no chão brilhante, senti algo que reconheci na hora. Poder. O tipo de poder que só vem quando a gente morre por dentro e nasce de novo, sozinha. Um vendedor jovem, muito arrumado, veio até mim com um sorriso automático no rosto. Boa tarde, senhora. Procurando algum modelo específico? Eu respirei fundo. A SW4 Diamond. Excelente escolha, disse ele, abrindo um sorriso verdadeiro dessa vez. É o nosso carro-chefe. Ele me guiou até a SUV branca, enorme, brilhando como se tivesse acabado de sair de uma embalagem de luxo. E enquanto ele explicava detalhes técnicos, câmbio, potência, acabamento, eu encostei a mão no volante e senti uma coisa que me fez cerrar os olhos. Liberdade. A mesma liberdade que meu filho achou que tiraria de mim quando planejou minha morte antecipada. Mas antes que eu pudesse seguir com a compra, meu celular vibrou. Uma mensagem. Um áudio. Do meu filho. Eu abri. A voz dele saiu clara, nítida, sem espaço para dúvida. Ela ainda não assinou, mas não demora. Eu já tô com metade do dinheiro dela na mão. No máximo essa semana a gente resolve isso. Senti minha garganta fechar. O sangue ferveu. Metade do dinheiro. Na mão dele. Sem eu ter autorizado. E foi aí que percebi o detalhe mais cruel. Ele não estava falando comigo. Estava falando com outra pessoa. Uma mulher. Não a esposa. Uma voz desconhecida respondeu com deboche. Ótimo, amor. Porque eu não vou ficar dividindo você com velha doente. Resolve logo. Eu fiquei imóvel. Imóvel. Aquela voz. Aquele amor. Ele estava tendo um caso. E usando meu dinheiro para bancar a amante. A SUV desapareceu da minha vista por um instante. A concessionária ficou distante, como se eu tivesse sido puxada para dentro de um túnel escuro. Meu filho. O homem pelo qual eu dei tudo. O homem que eu criei sozinha. O homem que eu defendi até o último fio de esperança. Traindo a esposa. Roubando a mãe. Adiantando meu funeral para acelerar a herança. E sustentando outra mulher com o fruto da minha vida inteira de sacrifícios. Eu levei a mão ao balcão para não cair. O vendedor imediatamente se aproximou. A senhora quer um copo d'água? Eu balancei a cabeça. Não queria água. Eu queria ar. Mas o ar ali era fino demais para caber dentro de mim. Afastei-me um pouco e fui para o banheiro da concessionária. Me tranquei. Olhei para mim mesma no espelho. Os olhos vermelhos. A pele abatida.
a boca trêmula. Mas havia algo diferente desta vez. Não era fraqueza, era foco. Eu enxuguei o rosto devagar, puxei o cabelo para trás, mordi o lábio até sentir gosto de sangue, só para lembrar que eu estava viva. E ali, naquele banheiro branco impecável, eu falei baixinho para mim mesma, sem desviar o olhar. Você vai se arrepender de tentar me enterrar, meu filho. Você vai se arrepender profundamente. Quando voltei para o showroom, eu estava outra pessoa. Uma versão minha que eu nunca tinha conhecido. Uma versão que não tremia, que não pedia, que não esperava. Parei em frente à SW4 Diamond e disse ao vendedor: eu quero essa. A senhora quer financiar? Eu olhei fundo nos olhos dele. Não. Então, entrada e parcelamento? Ele perguntou um pouco inseguro. Não, respondi de novo, firme. À vista. Ele arregalou os olhos. À vista? À vista. Entreguei o cartão com o coração batendo forte. Não era medo. Era vingança batendo na porta da minha nova vida. Enquanto ele passava o cartão, senti meu corpo inteiro vibrar, como se cada pedaço meu estivesse renascendo aos poucos. O barulho do comprovante emitido pela máquina soou como sentença. Eu não era herança. Eu não era despesa. Eu não era velhice inútil. Eu era dona de mim. E dona do meu próprio final. Quando saí da concessionária, o sol bateu forte na lataria branca do carro. Era lindo, imponente, desafiador. E naquele instante eu soube exatamente o que viria a seguir. Eu apareceria no jantar, dirigindo o caixão de R$ 200.000 que eles já tinham destinado para me enterrar. Mas enterrada estaria apenas a ilusão deles, porque a partir daquele dia, quem morria era a velha submissa que eles achavam que controlavam. E quem nascia era a mulher que eles nunca imaginaram enfrentar. Quando cheguei em casa naquela noite, depois de sair da concessionária com o contrato assinado e o comprovante de pagamento ainda quente na minha mão, a sensação que tomou conta de mim não foi euforia. Também não foi vingança ainda. Foi um silêncio duro, denso, como se eu finalmente tivesse entendido quem eu era e quem eles eram. Sentei à mesa da cozinha, onde passei anos cozinhando para meu filho, anos ouvindo risadinhas ingratas, anos aceitando migalhas enquanto ele se fartava de tudo o que eu dava. Coloquei o comprovante no centro da mesa, alinhei as folhas, respirei fundo. E foi ali que o telefone tocou. O nome dele piscava na tela. Por um segundo, meu instinto antigo, aquele instinto bobo de mãe que corre quando o filho chama, ameaçou aparecer. Mas não daquela vez. Atendi. Mãe? Ele disse com aquela voz artificial de preocupação ensaiada. Tô ligando para saber se a senhora pensou naquilo que conversamos. Aquilo. Meu funeral, meu fim, meu desaparecimento conveniente. Pensei, respondi com a voz mais calma que eu já tive. Pensei o dia inteiro. Ele suspirou, aliviado. Ótimo. A senhora sabe que é para o seu bem. A gente só quer evitar dor, sofrimento. Eu fechei os olhos. Engoli a raiva. Dói mesmo, falei. Muito mais do que você imagina. Ele não entendeu a frase. Nem precisava. A ignorância dele sempre foi a base de tudo. Então a senhora vai assinar? Ele insistiu. Senti uma fisgada no peito. Assinar. O meu fim. A minha entrega. A morte que ele tanto queria. Ainda não decidi, meu filho. Falei devagar, escolhendo cada palavra como se fossem armas. Mas você vai saber em breve. Ele bufou, impaciente. Claro, ele sempre odiou quando eu não obedecia. Olha, mãe, não complica. É só uma assinatura. A senhora já viveu muito. A gente só tá querendo organizar tudo. Organizar. A palavra ecoou dentro de mim como veneno. Eu apertei o telefone com força e perguntei: e como anda a sua vida, amor? O silêncio dele do outro lado da linha foi tão intenso que eu consegui ouvir a respiração presa. Ele não disse uma palavra. Nem precisava. Eu já sabia. Antes que ele pudesse responder, desliguei. E ali, naquele clique seco, o fundo do poço se abriu. Mas dessa vez não para me engolir. Abriu para me mostrar que dali para cima só existia uma direção: vingança. Eu levantei da mesa devagar. Fui até o espelho da sala. Olhei para mim mesma.
para os cabelos grisalhos que um dia ele elogiou e depois passou a ignorar, para as rugas que eu ganhei cuidando dele, para o rosto cansado, mas vivo, muito vivo. Pela primeira vez em anos, enxerguei algo que eu achava que tinha perdido para sempre: fome. Não de comida, não de amor, mas fome de justiça. Justiça minha, feita por minhas mãos. Eu toquei o vidro frio do espelho e falei baixinho: você não vai me enterrar. Eu vou te ensinar a respeitar quem você tentou destruir. E naquele momento, uma força nova se instalou em mim. Densa, ardente, lúcida. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Eu sabia onde começar. Eu sabia onde doía nele. Eu sabia onde ele escondia segredos. E eu sabia, principalmente, o que ele temia. Uma mãe desperta. O destino às vezes gosta de brincar com ironias. Enquanto eu planejava tudo em silêncio, o vendedor da concessionária me mandou uma mensagem: seu carro estará pronto na sexta. A senhora deseja que façamos a entrega na sua casa? Eu respirei fundo. Sorri. Não, não seria entregue na minha casa. Seria entregue no jantar. O jantar onde eles esperavam me ver, fraca. Onde esperavam me convencer a assinar minha própria sentença. O jantar onde iam me tratar como uma sombra à beira da morte. Mas eu apareceria dirigindo o caixão de R$ 200.000, o carro que eles achavam que herdariam. O carro que eu fiz questão de comprar só para mostrar que o fim que eles planejavam era o deles. E naquele instante, o ponto de virada aconteceu. Eu não pertencia mais ao mundo das vítimas. Pertencia ao mundo das mulheres que voltam para acertar contas. E já que você está aqui ouvindo meu desabafo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você já sentiu que tentaram te apagar, te diminuir, te descartar, se inscreve no canal, porque aqui ninguém morre de graça. Aqui, mulher renasce e leva tudo o que é dela de volta. Os dias seguintes foram de uma calma silenciosa, o tipo de calma que só existe antes de uma grande tempestade. Por fora, eu continuava sendo a mesma senhora discreta, educada, falando pouco. Por dentro, eu era um bicho acordado, atento, frio, preparando cada passo. E a primeira coisa que eu precisava entender era simples: quão fundo meu filho tinha ido no golpe. Eu sabia das transferências, sabia dos orçamentos funerários, sabia da amante, mas não sabia da extensão. E vingança sem informação é só gritaria inútil. E eu não estava ali para gritar. Estava para derrubar. Comecei com algo básico, quase ingênuo. Peguei minha agenda antiga, aquela de capa de couro que ele mesmo me deu anos atrás, e listei tudo o que estava no nome dele. Acesso à minha conta cartão adicional, procurações antigas, documentos que eu mesma entreguei para facilitar senhas que ele jurava que precisava para me ajudar nas burocracias. Eu olhei aquela lista e senti vergonha. Vergonha de mim. Vergonha da minha inocência. Vergonha de ter entregado tanta coisa para alguém que me via como peso morto. Mas engoli a vergonha. Ela não tinha mais espaço na minha vida. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e fui direto para a agência bancária onde abri minha primeira conta, há mais de 30 anos. Quando entrei, o gerente, um senhor calmo, cabelinho grisalho, me reconheceu na hora. Dona Helena? Quanto tempo? O que posso fazer pela senhora? Eu respirei fundo. Quero revisar tudo. Acesso, senhas, procurações, tudo. Ele ficou sério. Me olhou como quem lê algo por trás dos olhos e me chamou para a sala reservada. As portas se fecharam e eu finalmente contei. Não tudo. Não o detalhe emocional. Isso eu guardava para o momento certo. Mas contei o suficiente para um gerente honesto entender que havia risco. Dona Helena, ele disse depois de analisar os documentos no computador, seu filho realmente tem acesso a tudo. E ele fez uma pausa incômoda. Fez algumas movimentações irregulares sem autorização formal da senhora. Eu fechei os olhos. Não chorei. Chorar é pedir socorro. E eu não pedia mais nada a ninguém. Consegue desfazer? Perguntei. Consigo, mas a senhora precisa assinar algumas coisas. E foi simbólico. Muito simbólico. A mesma caneta que meu filho tentou usar para me empurrar a assinar minha morte.
Foi a caneta que usei para cortar o acesso dele a tudo. Pronto, disse o gerente. A partir de agora, só a senhora mexe aqui. Eu agradeci e saí com aquela sensação quente no peito. Parecia leveza. Parecia ar fresco depois de anos respirando abafado. A segunda parte do plano exigia mais coragem. Exigia encarar uma verdade que eu não estava pronta para ver, mas precisava. Voltei para casa e sentei no sofá. Peguei meu celular. Abri o histórico de ligações e encontrei um número desconhecido. O número da amante do meu filho. Copiei. E pela primeira vez na vida, liguei para alguém não para conversar, mas para estudar. Ela atendeu debochada. Oi, amor. Eu sorri. Lento. Mortal. Não é o amor, respondi. É a mãe dele. O silêncio dela foi lindo. Um silêncio de quem sabe que errou, que exagerou, que se meteu com gente que não entende limites. Oi, eu acho que não precisa achar nada. Falei firme. Só quero que saiba que eu sei e que eu não esqueço. Desliguei. Sem gritar, sem ameaçar, sem perder tempo. Aquela ligação não era para discutir. Era para plantar medo. E funcionou. Minutos depois, o celular do meu filho tocou. Eu não atendi. Nem era para atender. A vingança não é barulho. A vingança é silêncio. Depois disso, comecei a montar o que faltava. Juntei mensagens áudios, comprovantes, extratos bancários, histórico de ligações, cópia dos orçamentos funerários, prova da transferência indevida, conversa da amante, tudo o que pudesse ser usado no momento certo. Eu abria cada documento como se estivesse afiando uma faca, lenta, meticulosamente, com precisão emocional. E enquanto organizava meu arquivo da verdade, o vendedor da concessionária me enviou outra mensagem. Seu carro está pronto. Podemos entregar sábado, no horário que a senhora desejar. Sábado. O jantar. O dia em que eles planejaram me fazer assinar minha própria condenação. Senti meu corpo inteiro arrepiar. Respondi. Quero que entreguem no endereço que vou mandar, no horário exato das 20 horas, e quero chegar dirigindo. Ele respondeu com um emoji de confirmação. E ali, olhando para aquela tela iluminada no escuro da sala, senti a metamorfose completar. Eu não era mais uma idosa frágil à beira da morte. Eu era uma mulher traída, humilhada e agora perigosamente consciente. E quando uma mãe percebe quem o próprio filho realmente é, ela deixa de ser fraca e passa a ser imparável. Na sexta-feira de manhã, acordei antes do sol. O silêncio da casa parecia diferente, mais leve, mais arejado, como se de alguma forma eu tivesse expulsado dali tudo o que não me servia mais. Medo, culpa, submissão. Levantei devagar, coloquei meus pés no chão frio e senti algo que nunca tinha sentido tão claramente. Eu estava viva. E pela primeira vez em anos, eu estava viva para mim. Fui até o espelho do banheiro. Meu reflexo parecia o de sempre. Pele marcada, olhos fundos, cabelos prateados que já viram décadas de dor e entrega. Mas havia algo novo ali. Uma firmeza no olhar. Uma luz. A luz de quem descobriu o pior do próprio filho e não desabou. E não mendigou amor. E não se encolheu. A mulher que me encarava não era a mesma que fugiu daquele jantar humilhante. Essa mulher agora sabia. Eu valho mais. Eu nunca fui peso. Eu nunca fui despesa. Eu nunca fui substituível. E o mais importante, eu não estava morta. Nem por dentro, nem por fora. Muito menos para eles. Virei o rosto de lado e deixei a luz da manhã encostar em mim. Meus olhos ficaram mais claros. A pele ganhou outra textura. Eu estava ali, inteira. Mesmo depois de tudo, decidi que aquele seria meu dia de renascimento. Enquanto o café passava, fui dobrando as roupas antigas que já não combinavam com a nova versão de mim. Blusas apertadas por culpa, calças largas por hábito, sapatos velhos de quem não queria incomodar. Tudo para doação, tudo para fora. Abri meu guarda-roupa e busquei algo que eu nunca usava, não por não gostar, mas porque tinha medo de parecer exagerada. Peguei uma blusa bonita, elegante, azul marinho. Escolhi uma calça social que eu guardava há anos para uma ocasião especial.
Aparentemente, essa ocasião era minha própria libertação. Penteei o cabelo com calma. Passei perfume. Coloquei um brinco de pérola que ganhei da minha mãe. E quando terminei, a imagem no espelho parecia uma versão atualizada de quem eu sempre deveria ter sido. Uma mulher que não vive de migalhas emocionais. Uma mulher que não aceita desrespeito. Uma mulher que sabe exatamente quem é e o quanto vale. Por volta das 10 horas, meu telefone vibrou. Era o vendedor da concessionária. Dona Helena, sua SW4 Diamond está impecável. Podemos fazer a entrega hoje, se desejar. Meu coração bateu firme. Aquele carro não era apenas um carro. Era símbolo, era voz, era resposta. Mas eu sabia. A entrega tinha de ser no sábado, durante o jantar, para que cada olhar torto, cada comentário ferido, cada riso abafado fosse devolvido com juros. Respondi: entrega no sábado, como combinado. Eu mesma dirijo. Ele enviou um áudio rindo, impressionado. Senhora, com todo respeito, a senhora tem mais coragem que muito homem por aí. Mal sabia ele. Não era coragem, era libertação. Enquanto aguardava o grande dia, revisei meu plano uma última vez. Extratos bancários na pasta prints das conversas áudios salvos, cópia do orçamento funerário feito pelas minhas costas, registro da transferência irregular feita pelo meu filho, gravação em que ele diz para a amante que já estava com metade do dinheiro da velha. Cada documento era uma peça. E eu estava montando um quebra-cabeça que, quando revelado, destruiria o castelo podre que ele construiu sobre mim. À tarde, decidi dar uma volta a pé pelo bairro. O sol estava quente e o vento trazia cheiro de manhã de domingo. Aquele cheiro que sempre associei à paz. Caminhei devagar, observando tudo ao meu redor como se estivesse vendo pela primeira vez. As crianças brincando, o cachorro do vizinho, o barulho de panela vindo da casa ao lado. Eu era parte da vida de novo. Não uma sombra, não uma estatística, não uma futura herança. A cada passo, sentia meu corpo se alinhar ao mundo. Eu não estava mais andando como uma mãe que implora amor. Eu andava como uma mulher que descobriu que nunca precisou da aprovação de ninguém para existir. No fim do dia, quando o céu ficou dourado, sentei na varanda. Respirei fundo. Fechei os olhos. Amanhã seria o dia. O dia em que eu chegaria, imponente, dirigindo o caixão de R$200 mil. Aquele carro que meu filho tanto sonhou em ter quando recebesse a herança. Mal sabiam eles que a herança estava dirigindo. E que a morta era a família que eles fingiram ser. No sábado de manhã, acordei com o coração tranquilo. Não tremi, não chorei, não senti medo. Senti certeza. Certeza absoluta de que nada seria como antes. E quando meu telefone apitou com a mensagem: estamos a caminho com seu carro, eu sorri pela primeira vez em muito tempo, porque a mulher que abriria aquele portão não era a mesma que quase assinou a própria morte. Era outra, inteira, nova, letal. Às 18h30 em ponto, o portão da minha casa tremeu com o ronco grave de um motor. O som preenchia a rua inteira, fazendo algumas janelas se abrirem, vizinhos curiosos darem aquela espiadinha discreta. Aquele tipo de atenção que eu nunca chamava e que naquele dia me vestia como um manto. Abri o portão devagar e lá estava ela, a SW4 Diamond branca, imensa, impecável, brilhando como se o próprio sol tivesse sido polido em cima dela. O vendedor desceu com um sorriso de quem entrega um troféu. Dona Helena, aqui está. Eu aproximei a mão. Passei a ponta dos dedos na lataria fria. Senti um arrepio subir pelo braço. Eu não estava tocando só um carro. Estava tocando minha nova vida. E o fim da velha eu. Ele me entregou a chave. Pode ligar. É agora? Perguntei. É sempre agora, quando a senhora está pronta. Peguei a chave com firmeza. Apertei o botão. O carro rugiu de volta. E naquele rugido, senti que não era só o motor que acordava. Era eu. Subi devagar. O banco abraçou meu corpo como se tivesse sido feito para mim. O volante encaixou na minha mão com a precisão de um pacto. O painel acendeu e eu respirei fundo. Vamos, murmurei para mim mesma. Hoje você vai dirigir sua própria história. Engatei a marcha. Saí devagar.
A rua inteira parecia menor, como se finalmente eu tivesse o tamanho real da minha força. Enquanto dirigia até a casa do meu filho, o som do motor ritmava meus pensamentos com uma promessa silenciosa. Eles vão ver. Eles vão sentir. Eles vão entender. O jantar estava marcado para as 20 horas. Era sempre assim. Ele organizava encontro de família só quando queria pedir algo, manipular alguém ou fingir que era o filho perfeito. Cheguei exatamente às 20 horas e 5 minutos. Uma pequena ousadia para quem nunca ousava. Uma microfenda na imagem de obediência que ele acreditava que eu guardaria até morrer. Estacionei na frente da casa dele. Não na rua ao lado, não na calçada, não num canto discreto. Na porta, na entrada, no foco. A SW4 ocupava quase toda a frente da casa. Branca, alta, imponente. A luz dos postes refletia nela como se fosse um monumento recém-inaugurado em homenagem à minha volta ao mundo dos vivos. Desci devagar. Meus sapatos bateram na calçada com precisão. A blusa azul marinho que escolhi pareceu mais escura sob a luz. Meu cabelo, preso com elegância, balançou leve com o vento. Eu estava impecável e perigosa. Ao chegar no portão, ouvi o barulho lá dentro. Conversas, risadas, pratos, talheres. E a nora dizendo com aquela voz de veneno açucarado: "Ela precisa assinar hoje. As coisas não podem ficar desse jeito. A gente já esperou demais." Eu sorri. Um sorriso curto, afiado. Toquei o interfone. Meu filho atendeu. "Mãe? Onde a senhora tá?" "Aqui fora", respondi. "Abra o portão." Ele abriu, mas não esperava o que viu. Quando a porta se escancarou, o rosto dele congelou. Os olhos dele foram direto para o carro. Subiram pela lataria, desceram pela grade frontal. Voltaram para mim, e algo dentro dele desmoronou. Dá para ver quando um homem perde o controle das próprias expectativas. É como se o olhar dele ficasse vazio, sem onde se apoiar. "Mãe, o que é isso?" Eu ajeitei a bolsa no ombro. Isso?" respondi com tranquilidade. "Isso é o caixão de R$ 200.000 que você jurava que ia herdar." Ele ficou pálido. A nora veio atrás dele, limpando a mão no guardanapo. Quando viu o carro, arregalou os olhos. "Mas como?" "Com meu dinheiro", respondi. "O dinheiro que você já tinha separado mentalmente para usar quando eu morresse." Eles ficaram mudos. A mudez dos culpados. A mudez dos que nunca imaginaram que a vítima sabia, via, reagia. Eu passei por eles devagar, como uma procissão de dignidade renascida. "Vamos jantar?" perguntei. "Estou faminta." E entrei. A sala estava cheia. Família, crianças, parentes próximos. Todos pararam ao me ver. Não pelo carro. Eles nem sabiam ainda. Pararam por mim. Porque havia algo diferente na minha postura, no meu olhar, na minha presença. Sentei à mesa. Cruzei as mãos. Respirei fundo e, antes que qualquer um pudesse falar, deixei uma pasta grossa sobre a toalha. Ela fez um som seco, pesado. Um som que cortou a conversa inteira. A nora engoliu seco. Meu filho endureceu o maxilar. Eu sorri. A armadilha estava montada. E todos estavam sentados dentro dela. O silêncio depois de eu colocar a pasta sobre a mesa foi tão profundo que dava para ouvir o relógio da parede. Tac, tac, tac. Era quase poético. O tempo passando e o fim da farsa se aproximando. Meu filho tentou disfarçar o desconforto ajeitando a camisa. A nora, pálida, mordeu o lábio. Os outros parentes se entreolhavam, confusos, esperando que alguém explicasse. Mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez na vida, o tempo estava do meu lado. "Que pasta é essa, mãe?" ele perguntou, tentando parecer calmo. Eu apoiei as mãos sobre a mesa. Minhas mãos, que lavaram a roupa dele, que seguraram febre dele, que o alimentaram, que o protegeram. Agora seriam as mãos que finalizariam o julgamento. "É a pasta onde eu guardo tudo o que vocês fizeram comigo", respondi, olhando nos olhos dele. "Tudo o que tentaram esconder. Tudo o que acharam que eu não tinha força para descobrir." Ele engoliu seco. A nora fez menção de levantar, mas eu ergui a mão, devagar. "Senta." Ela sentou. O controle estava na minha voz, e eles sentiram. Abri a pasta.
A primeira folha era o print do orçamento funerário, detalhado, com valores, com opções de caixão, com datas. Empurrei o papel até parar exatamente diante dele. Vocês já tinham escolhido até o modelo do meu caixão, falei com calma, antes mesmo de eu estar morta, antes mesmo de eu saber de tudo. Ele ficou imóvel. Os olhos começaram a brilhar, mas não por arrependimento. Era desespero. Desespero de quem vê a parede cair. Antes que pudesse falar, virei a segunda folha. Extratos bancários, transferências, valores exatos que ele tirou da minha conta, sem autorização. Você usou meu dinheiro, continuei. Não para pagar contas, não para cuidar de mim, mas para bancar sua vida confortável e bancar sua amante. A sala inteira reagiu ao mesmo tempo. Um dos parentes deixou escapar um "meu Deus". Uma tia colocou a mão no peito. A esposa dele ficou branca. Branca como sal. Meu filho tentou reagir. Mãe, isso é um mal-entendido. Eu só quis ajudar. Ajudar? Interrompi. Ajudar quem? Ajudar a mulher com quem você me traiu como mãe? Ou ajudar você mesmo a acelerar meu fim para pegar minha casa? A esposa dele olhou para o marido perplexa. Amante? Amor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela retrucou, a voz falhando. De onde eu soube disso? Eu respondi por ele. Da boca dele. E coloquei o celular na mesa. Eu tenho o áudio. Ele empalideceu como nunca vi na vida. Mãe, por favor, não faz isso. Você fez. Respondi. Eu só estou devolvendo. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, virei mais uma folha. Print da conversa dele com a amante. Print do áudio em que ele dizia que já estava com metade do dinheiro da velha. Print da mensagem em que ela dizia que não queria dividir ele com uma velha doente. Mostrei tudo. Cada linha, cada palavra, cada gota de veneno. A sala estava em choque absoluto. E então, lentamente, como quem entrega um troféu, virei o papel mais importante. A transferência irregular que ele fez usando meus dados. O documento ficou no centro da mesa, queimando mais que fogo. Meu filho finalmente explodiu. Por que a senhora fez isso? Eu ri. Não um riso de alegria. Um riso de quem finalmente se libertou. Porque, diferente de você, eu aprendi a levantar. Mãe, eu só queria organizar as coisas. Você queria me enterrar viva. Falei, olhando nos olhos dele. Mas eu apareci dirigindo o caixão de R$ 200.000 bem antes do que você planejou. Os parentes murmuraram. A vergonha dele se espalhou pela sala como fumaça densa. A esposa dele levantou em silêncio, pegou as próprias coisas e saiu batendo a porta. Ele tentou ir atrás. Eu bati a mão na mesa. Senta. E ele sentou. Porque naquele momento ele sabia. Eu não estava pedindo. Eu estava decretando. Você tentou me matar como mãe. Falei, com a voz firme. Mo, tentou roubar minha dignidade, minha paz e meu futuro. Mãe, me desculpa. Desculpa é pouco, respondi. Hoje você vai entender o peso das suas escolhas. Apontei para a porta. E você ainda não viu o pior. Ele franziu a testa. O pior? Eu sorri. Vai lá fora. Ele levantou, trêmulo, sem entender. A nora também se levantou, curiosa, tentando acompanhar a situação. Ambos foram até a porta principal. Abriram, saíram. E quando viram, pararam, em silêncio absoluto. A SW4 Diamond branca brilhando sob a luz amarela do poste. Linda, imponente. E cara, muito cara. Exatamente o carro que ele sempre sonhou em herdar. Ele levou a mão à boca. A nora ficou petrificada. Eu caminhei até a porta, parei na soleira e falei, com a voz mais firme da minha vida. Esse é o caixão que você queria comprar com meu dinheiro. Mãe, pelo amor de Deus. Pois saiba, eu comprei antes de vocês me enterrarem. Mãe, eu posso explicar. Não precisa, respondi. O carro fala por mim. E então finalizei. A morta que vocês esperavam está muito viva. E a família que vocês fingiam ser morreu aqui hoje. Ele caiu de joelhos. A nora começou a chorar. E eu apenas respirei. Porque pela primeira vez na vida, eu estava inteira. Ele ainda estava ajoelhado na calçada quando eu voltei para dentro. A porta ficou aberta atrás de mim, como se o universo estivesse deixando claro que a verdade não precisava mais se esconder.
Nem eu. Lá dentro, ninguém sabia como reagir. A mesa do jantar parecia um palco abandonado depois de uma peça que acabou mal. Talheres tortos, pratos intocados, copos pela metade. Ninguém tinha coragem de tocar nada. Aquele jantar planejado para me convencer a assinar minha própria sentença. Agora era o cenário da destruição dele. E pela primeira vez na vida, eu não estava tremendo. Eu estava inteira, fria, justa. Meu filho entrou, quase tropeçando, com o rosto molhado de lágrimas, mas não era arrependimento, era medo. Medo real, medo concreto, medo de consequência. Mãe, por favor, me escuta, me perde. Sente, eu disse sem elevar a voz. Ele sentou, com a cabeça baixa. A nora ficou de pé, abraçando a bolsa contra o peito, como quem tenta segurar um mundo que está desmoronando. A sala inteira observava. Eu me sentei devagar, cruzei as mãos, respirei fundo e comecei. A polícia já sabe da transferência indevida. Ele levantou a cabeça num tranco. O que? Está tudo registrado, respondi colocando o papel na mesa. E como você usou meus dados sem autorização, o nome disso é apropriação indébita e falsidade ideológica. O rosto dele ficou cinza. Mas, mãe, eu não terminei. Peguei outro documento, o comprovante das transações que ele fazia sem meu conhecimento. Seu acesso ao meu banco está cancelado. Mãe, e você vai devolver cada centavo. Falei, firme, com juros. A nora se sentou devagar, como se as pernas tivessem desistido. As lágrimas já escorriam. Mas não era por mim, era por ela, pela vida confortável que estava evaporando no ar. E tem mais. Peguei o celular, abri o áudio, coloquei no viva-voz. A voz da amante ecoou na sala. Resolve logo isso, amor. Eu não vou ficar esperando a velha morrer pra gente viver bem. A sala inteira prendeu a respiração. A esposa dele, que tinha saído antes, mas voltara pelo silêncio, estava atrás de nós, parada no corredor. Foi ela quem falou. Então era isso? Meu filho virou para trás, apavorado. Amor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela respondeu, a voz trêmula, mas cheia de dignidade. Explicar que você roubou sua mãe? Explicar que usou o dinheiro dela para bancar uma amante? Explicar que queria enterrar ela viva? Ele desmoronou. Literalmente. Caiu no chão como um boneco sem cordas. Por favor, não faz isso. Você fez. Ela respondeu, engolindo o choro. Ela se virou para mim. Dona Helena, me perdoe. Eu não sabia disso. Eu juro. Eu toquei na mão dela, com calma. Eu sei, minha filha. Você não tem culpa do homem que ele escolheu ser. Ela chorou. Me abraçou. Foi um abraço sincero. O primeiro da noite que não tinha veneno. Meu filho viu, e aquilo o destruiu ainda mais. Quando ela se afastou, tirei da pasta uma última folha, a mais pesada. Essa aqui, eu disse, colocando na mesa, é a rescisão de qualquer vínculo financeiro entre nós. A partir de hoje, você não tem mais acesso a nada meu, nem conta, nem casa, nem documentos. Mãe, por favor, você não é mais meu procurador. Finalizei. Nem meu responsável, nem meu cuidador, nem meu herdeiro automático. A sala inteira ficou em choque. Ele ficou imóvel. A nora levou a mão à boca, sufocando um soluço. A esposa dele respirou fundo e disse, eu vou embora. E vou levar as crianças. E levou, com dignidade, sem olhar para trás. Meu filho ficou sentado no chão, sofrendo a primeira consequência real da vida dele. Pela primeira vez, ele viu o que sempre fingiu desconhecer. Mãe não é patrimônio. Mãe não é investimento. Mãe não é seguro de vida. Mãe não é herança antecipada. Mãe é raiz. Mãe é alicerce. Mãe é fonte. E quando a mãe corta, corta de vez. Ele tentou se aproximar. Eu recuei. Não encosta. Mãe, por quê? Por que a senhora está fazendo isso comigo? Com você? Perguntei, inclinando a cabeça. Você calculou meu funeral. Pediu desconto no caixão. Tirou meu dinheiro. Traiu a família. Me chamou de peso. Me aproximei dele. Deixei meu rosto a poucos centímetros do dele. Eu só estou devolvendo a matemática que você começou.
Ele chorava descontrolado, repetindo: "Me desculpa", como se a palavra tivesse alguma utilidade agora. Não tinha. "A partir de hoje", eu disse, em voz firme, "você vai viver com as consequências dos seus atos. Vai devolver o que roubou. Vai responder legalmente. E vai olhar para mim sabendo que tentou me enterrar. E falhou." Ele abaixou o rosto. E eu finalizei. "Eu apareci dirigindo o caixão de R$ 200.000, porque você esperava uma morta. Mas quem morreu aqui foi o homem que você fingiu ser." E saí, segura, erguida, viva. O carro me esperava do lado de fora, brilhando, como se fosse um farol de liberdade. Quando entrei, senti o mundo inteiro se alinhar ao meu favor e deixei para trás a casa, a sujeira, o passado. Não havia mais nada ali para mim. Nada. Nos dias que seguiram aquele jantar, senti algo estranho ocupando o espaço dentro do meu peito. Não era rancor, não era orgulho, não era alívio imediato. Era silêncio. Um silêncio leve, limpo, que não machucava. Um silêncio de casa arejada, sem sombras nas paredes. Um silêncio que eu nunca tinha sentido antes, porque sempre vivi cheia de barulhos. Barulhos de obrigação, de preocupação, de culpa, de amor mal retribuído. Agora não. Agora eu tinha silêncio de paz. Meu telefone passou dias tocando sem eu atender. Meu filho ligava, mandava áudio, escrevia mensagens longas, chorosas, desesperadas. "Me perdoa. Eu não pensei. Eu estava confuso. Eu preciso da senhora." Eu li tudo, cada palavra, cada tentativa. E percebi a ironia mais amarga de todas. Ele só me procurava agora porque perdeu tudo o que usava para me ameaçar antes. Sem acesso ao meu dinheiro, sem controle sobre meus documentos, sem a esposa, sem a amante, sem dignidade na família. Ele queria voltar para o único lugar onde sempre encontrou conforto. Meu colo. Mas aquele colo não existia mais. Quebrei ao meio a versão de mim que o criou como rei de um império que nunca existiu. E reconstruí outra. Sólida. Calma. Minha. No quarto dia, sentei na cadeira da varanda, com um copo de café quente, e ouvi o som da rua. Crianças brincando, vizinhos conversando, o vento passando pelas folhas. E pela primeira vez em décadas, eu existia sem peso. Sem o peso de ser mãe que sofre. Sem o peso de ser a única que sustenta tudo. Sem o peso de carregar nos ombros uma família que nunca me carregou de volta. Eu existia leve. A SW4 estava estacionada na garagem, brilhando mesmo quando apagada. Eu passava a mão no volante antes de sair, como se ele fosse a lembrança física da minha libertação. Era meu símbolo, meu troféu, minha prova viva de que ninguém me enterrou viva. No fim de semana seguinte, acordei cedo e decidi fazer algo que não fazia há muito tempo: viajar, sozinha, com a música que eu gosto, com a mala só minha, com meu dinheiro, com minha vida. Peguei a estrada e a sensação de dirigir aquele carro enorme, poderoso, com o sol batendo no painel e o ar passando no vidro aberto, foi indescritível. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado maior. Eu parei na beira da estrada, pedi um café, sentei na mesa externa e fiquei observando o horizonte. E ali, com o cheiro de mato e café fresco misturado no ar, percebi algo precioso. Eu estava feliz. Feliz do jeito simples, do jeito limpo, do jeito possível. Não feliz porque vinguei, mas feliz porque recuperei a mim mesma. A justiça que eu fiz não trouxe de volta o passado, mas devolveu o presente. E isso vale mais que qualquer desculpa tardia. Algumas pessoas me perguntam, quando eu conto essa história, se eu me arrependo, se eu não deveria ter perdoado, se eu não deveria ter sido mais mãe. Eu sorrio, porque a verdade é simples. Eu fui mãe demais a vida inteira. Agora era a hora de ser mulher. E uma mulher que finalmente se escolhe é uma força impossível de parar. Antes de voltar para casa, respirei fundo e olhei para o céu. Obrigada, sussurrei para a vida, por me deixar ficar, por me deixar ver quem eu precisava ser. E quando entrei de volta na SW4, eu sabia. Nunca mais me colocariam no lugar de morta. Nunca mais me chamariam de despesa.
Nunca mais me tratariam como peso, porque toda vez que eu girasse aquela chave de ignição, eu lembraria exatamente quem eu sou. Uma mulher que enfrentou o próprio funeral e saiu dirigindo. E antes de terminar meu relato, eu te digo, que está me ouvindo aí do outro lado. Se você já foi traída pela própria casa, se já tentaram te enterrar antes da hora, se já te chamaram de peso, de custo, de problema, escreve aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. Eu quero saber. Quero ouvir tua força também. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente não morre. Aqui a gente renasce. E quando a gente renasce, a gente leva de volta tudo o que é nosso.